Então, ixi, aqui tem um... Deixa eu ver aqui se eu consigo sair disso aqui. Ótimo. Então, na semana passada, nós estudamos... Antes que você comece, deixa eu só dar uma notícia. Eu recebi a autorização e meu procedimento está marcado para segunda-feira. Eu estou assim, feliz da vida para ver se eu melhoro com essas dores. Ah, que bom, Henriqueta. Fico muito contente mesmo, viu? Vamos estar pedindo que Deus possa conduzir, né? Que tudo possa correr bem também no seu procedimento na segunda-feira. Depois Henriqueta, nós vamos ver depois quem vai ter mais juízo no processo de recuperação, hein? Pastor não costuma ter muito, não. Ô, Dinorá, você foi chamada para falar alguma coisa, Dinorá? Não, eu só me meti. Você está certa, Dinorá, você está certa. Eu sei. Então, gente, como eu estava falando, né, na semana passada, nós estudamos, né, o capítulo 18 de Atos, e lá nós lembramos, né, que Paulo chegou em Corinto e vimos, né, como que Deus coloca pessoas para auxiliar Paulo no projeto missionário, né, que Deus tem para a vida de Paulo. E ele encontra um casal de refugiados, vocês lembram o nome deles? Priscila e Áquila, né? São um casal, e eu coloquei ainda de que era muito comum, né, de que a pessoa que se tornava mais importante era sempre a primeira a ser citada. E Priscila, ela é citada antes de Áquila. Então, ela é uma mulher, uma liderança no ministério do apóstolo Paulo. Também nós aprendemos, né, que Paulo também encontra Apolo, e Apolo era um conhecedor do Antigo Testamento, mas ele não conhecia a presença de Jesus como Senhor e Salvador. E também não conhecia a presença viva do Espírito Santo. E é através de Priscila e Áquila que Apolo também aprende a respeito de Jesus como Senhor e Salvador e a respeito da presença viva do Espírito Santo. Com a chegada de Apolo, Paulo se sente agora liberado para ir adiante. Ele deixa Apolo em Corinto, e junto com Priscila e Áquila, e ele parte, então, para o interior da Ásia. E ele vai, então, para Éfeso. E lá em Éfeso, Paulo começa também a ensinar numa sinagoga durante 3 meses, 3 semanas, não, 3 semanas não, 3 meses. Ele, então, ensina nessa sinagoga, e lá ele tem um conhecimento de 12 homens, né, que aceita a palavra de Deus, Jesus como Senhor e Salvador. Então, durante 3 meses, Paulo passa a ensinar nessa sinagoga. Só que depois desse tempo, o que acontece? As pessoas que iam naquela sinagoga começaram a criticar e a ridicularizar aquelas pessoas que seguiam o caminho do Senhor. Os cristãos não eram conhecidos como cristãos, mas sim os seguidores do caminho do Senhor. E lá, então, depois de sofrer bastante represália, bastante crítica, né, e diante dos judeus que falavam muito mal daqueles que seguiam o caminho do Senhor, Paulo, então, toma a liberdade de sair daquele lugar, daquela sinagoga, e ele, então, vai para outra parte, né, de Éfeso, numa escola de Tirano, né, numa universidade. Paulo era um doutor, né, da palavra de Deus, e ele era muito sábio, então ele podia dar aula de filosofia, podia dar aula
de outras matérias, mas ele também se dedicava nessa escola muito tempo, diariamente, para a palavra de Deus, ensinar a respeito de Jesus como o Senhor e Salvador, aquele que veio ao mundo, que morreu e ressuscitou, e também falar a respeito do Espírito Santo. E lá nessa escola, em Éfeso, tinha um costume, né, que lá era muito quente durante o dia, então eles tinham um período das 11 horas da manhã até as 3 da tarde, onde as pessoas paravam de trabalhar. E elas, então, descansavam nesse horário, porque era muito quente. E é justamente nesse momento que era do descanso dos trabalhadores que Paulo utilizava esse tempo para pregar o evangelho da boa notícia de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo não descansava, ele pregava, não era uma vez por semana na sinagoga como aos sábados. Não, Paulo pregava todos os dias. E as pessoas tinham fome e sede da palavra de Deus. Elas não queriam ouvir os ensinamentos apenas uma vez por semana, elas queriam ouvir diariamente. E assim, todos os dias ensinava através daquele espaço que ele tinha, né, que era uma escola de Tirano, que deu a ele essa liberdade. Ele então pregava diariamente. E aí, Deus foi lhe dando muito poder, né? A presença viva do Espírito Santo. Então, muitos daqueles que conheciam um pouco a respeito de Jesus não conheciam a respeito do Espírito Santo e nem também a pessoa de Jesus como Senhor e Salvador. E Paulo, então, ele anunciava, ele impunha as mãos sobre essas pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo, elas então passavam a falar em línguas, né? Falavam em línguas e elas também faziam muitos milagres. E Paulo, então, era tão forte essa presença de Deus e do Espírito Santo na vida de Paulo, que ele então, como ele era um lugar que havia muito calor, né? Então, só os lenços, né? O lenço que ele secava o suor do seu rosto, as pessoas levavam esses lenços, os aventais de Paulo, até aquelas pessoas que estavam doentes, e as pessoas eram curadas. Pessoas que eram possuídas por um demônio, por um espírito mau, também eram libertadas apenas por tocar, né, no lenço de Paulo ou no avental de Paulo. Isso a gente encontra também nos evangelhos, né? O relato da mulher que sofria de uma hemorragia muito grande, que ela então fala, né, que ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada, né? E ela não fala nada e Jesus para diante da multidão e fala que dele saiu poder. Em Atos capítulo 5 também fala que a sombra de Pedro, quando ele passava, as pessoas levavam os doentes e só dele passar a sombra que passava sobre aquelas pessoas também curavam os doentes. Então, a gente percebe quanto aquilo acontecia, assim, quanto que era o poder de Deus na vida de Paulo e essa presença viva do Espírito Santo. E isso, gente, foi algo que chamou muito a atenção, que trouxe muitas pessoas para o Evangelho, para seguir a Cristo. E então, o que acontece? Isso, além de trazer pessoas para querer ouvir falar a respeito de Jesus, tinha também aqueles que queriam aproveitar, né? Aproveitar da situação para conseguir algum privilégio. Éfeso era uma cidade muito cheia de como é que fala, aqueles superstições. Era uma cidade que tinha muitas superstições,
tinha a deusa Ártemis, né, que era uma grande deusa naquela época, e que todas as pessoas que iam ali, elas levavam os amuletos, havia aqueles orives, né, que fazia as miniaturas do templo da deusa Ártemis, e as pessoas então compravam aquilo, né, para levar para sua casa. E havia também muitos livros de feitiçaria, livros de magia. Era uma cidade que olhava muito essa questão da magia, da superstição. Então, com a pregação do Evangelho, muitas das pessoas que praticavam magias, que praticavam feitiçarias, que eram pessoas que faziam coisas erradas, elas começaram a confessar publicamente, né, a sua fé e confessar também o seu pecado. E eles traziam também publicamente todos os seus livros de magia, livros que custavam muito caro e queimavam em praças públicas. E isso, o texto nos fala que era um dinheiro muito alto, traduzindo para nós, era mais ou menos o valor de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. O valor daqueles livros que eram caríssimos, que foram ali queimados publicamente. Então, o Espírito Santo, ele leva ao verdadeiro arrependimento. Também trazendo aqui para vocês que uma das coisas que eles conheciam, alguns dos judeus, era o batismo de João Batista, né? Que era o batismo para o arrependimento. E não conhecia o batismo em nome, né, de Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, quando Paulo esteve ali, junto agora com esses homens que ele havia também imposto as mãos sobre eles para que recebesse o Espírito Santo, então acontece uma mudança de vida na vida daquela gente que vieram aceitar Jesus. Paulo ficou em Éfeso quase 3 anos, e mais de 2 anos ele ficou nessa escola de Tirano, ensinando a respeito da palavra de Deus. Agora, o interessante, como eu falei, que era uma cidade que tinha muito essa questão da magia, então acontece também uma questão daqueles que querem usurpar, né? Que eram os filhos de Sevas. Para quem lê o texto, sabe disso, né? Que os 7 filhos de Sevas, que eram filhos dos sacerdotes, eles, então, começaram a escutar muitos milagres, endemoniados sendo libertos, tudo pelo nome de Jesus. Então, esses 7 homens, né, pensaram que o nome de Jesus era, por si só, fazia o milagre. E eles começaram, então, a querer curar, expulsar demônios em nome de Jesus. Mas é tão interessante, né, que quando eles vão expulsar o demônio de dessas pessoas endemoniada, o endemoniado vira para eles e pergunta: olha, quem são vocês? Eu conheço Jesus e eu conheço Paulo, mas eu não conheço vocês. E aí acontece uma cena muito interessante, que o endemoniado parte para cima daqueles homens, mas bate tanto neles, machuca eles, rasga a roupa deles, todos, né, desses 7 homens, e eles saem fugidos, correndo, né, fugidos, envergonhados e machucados, porque o demônio, né, que estava naquele homem deu-lhe uma bela surra, mas não foi uma surra qualquer, não, foi uma grande surra mesmo. E então esses filhos de Sevas, né, com certeza ficaram muito envergonhados.
e eles não se, como é que fala? Eles não se colocaram mais nessa função de querer expulsar demônio, quando, na verdade, eles não conheciam Jesus de forma como Paulo conhecia, como aqueles que seguiam Jesus conhecia, né? O Espírito Santo, que é o poder que transforma, que muda, que vivifica, né? Então, só que agora eles têm que, então, fugir. E aí, gente, acontece que, no meio dessa questão das pessoas queimarem os seus livros de magia, trazer os seus amuletos e quebrar e queimar tudo em praça pública, isso, então, começa a causar um certo estranhamento e um certo medo, principalmente para aquelas pessoas que viviam desse comércio. E um desses homens chama-se Demétrio. Demétrio, ele era um ourives, e ele, então, começou a acusar o Paulo e os seguidores, né, porque estava falando contra a sua deusa, contra o templo de Ártemis, contra toda aquela magia, feitiçaria e tudo aquilo de errado que aquela cidade fazia. Então, Demétrio, ele, então, convoca as pessoas para fazer uma grande desordem, e eles vão até um anfiteatro e começa lá a acusar Paulo, né? Porque dizendo que eles estavam ensinando coisas diferentes e contrárias àquilo que eles acreditavam. Mas o medo que Demétrio e outros ourives, né, outras pessoas que faziam suas imagens para serem vendidas, o medo era dos bolsos deles ficarem vazios, porque eles começaram a sentir ameaçados no seu lucro. E então, eles começaram, então, a atacar o cristianismo. E eles diziam que esse estava ameaçando o seu negócio. E aí, o que acontece? Um tabelião, que é um funcionário, né, que fazia os registros públicos, que apresentava os assuntos na Assembleia, ele, então, começou a ver aquela desordem ali, e o povo querendo, aqueles que estavam provocando a desordem, queria pegar Paulo. Na verdade, eles queriam não só acabar com Paulo, matar, surrar, né? Eles estavam com uma gana muito grande em cima de Paulo, porque Paulo era a principal figura que representava a ameaça, porque ele estava ali pregando, né, o evangelho de Cristo, e que era contrário a todas essas coisas que eles faziam, que eles vendiam. E então, esse tabelião chama, né, a atenção dessas pessoas que estão provocando essa desordem, dizendo, olha, se vocês têm qualquer coisa contrária a essa pessoa, mas que está dentro da lei, faça de forma oficial, dentro da lei. Porque Roma, ela tinha a sua benevolência em termos de aceitar, deixar as coisas correr, mas tudo tinha que ser dentro da ordem. E ela não tolerava, Roma não tolerava a desordem, né? A falta de respeito com a lei. Então, no momento que Roma fosse acionada, os soldados, eles chegariam ali e iriam matar inocente, levar preso, ia fazer muita coisa ruim. Então, esse tabelião, ele chama a atenção dos que estavam provocando a desordem, que eles precisavam tomar cuidado, caso Roma fosse notificado desse tumulto, muitos inocentes pagariam com a sua própria vida. E aí, então, Paulo queria ir lá, né, naquele anfiteatro, falar e defender, mas os amigos de Paulo tiraram Paulo dali e não deixaram que ele fosse
que ele fosse se colocar ali no meio do perigo, porque era muito perigoso. Então, Paulo, ele foge, ele sai, né, de cena. Por quê? Porque não era sensato, né? Não era sensato ele fazer, se colocar ali no momento de grande desgaste com relação às pessoas que estavam ali enfrentando. Eles não queriam diálogo, eles queriam sangue, né? Tinha gana de sangue e queriam mais era a destruição de Paulo. Então, os irmãos na fé e amigos de Paulo não deixou que ele se manifestasse no meio do tumulto, porque a vida de Paulo corria risco. E Paulo, ele nunca se preocupou muito com a sua segurança, né? Os amigos, eles ali se preocupavam, né? O outro tabelião estava preocupado com a segurança, mas Paulo, ele muitas vezes se arriscava demais, né? Por conta do evangelho, ele não temia a sua própria vida. Eu acho muito interessante, algo que eu gostaria assim, de trazer, né, para vocês, como que, às vezes, a gente tem muito medo hoje, né, e, às vezes, a gente se preocupa muito com aquilo que nós devemos falar, com a nossa segurança pessoal, e Paulo, ele teve que diversas vezes mudar as estratégias, né? Lembra que eu falei há poucos dias que ele tinha uma profissão, ele era rabino, né? Mas ele tinha uma profissão que era fazer tendas. E com essa profissão, ele se autossustentava. Ele trabalhava para pagar as suas despesas. Depois, agora, ele vai dar aula, né? Ele sempre está se reinventando, né? Uma pessoa que sempre de novo está se mudando, né? De estratégia, profissão, para poder não ser pesado às pessoas que estavam à sua volta. E porque o foco dele era pregar o evangelho de Jesus Cristo. E eu acho muito interessante também que nesse texto a gente aprende muitas coisas, né? A gente aprende com Paulo que, às vezes, nós precisamos reinventar também para cumprir a missão de Deus. Assim como Paulo teve que mudar diversas vezes a sua estratégia para cumprir a missão de Deus, às vezes também nós precisamos mudar as estratégias, mudar a forma de agir. Jesus, certa vez, disse, né, que a gente não deve jogar pérolas aos porcos, né? Vocês imaginam um chiqueiro todo sujo? Né? Se você jogar pérola para os porcos, o que eles vão fazer? Né? Eles não vão dar valor, vão pisar naquilo, vão sujar, para eles aquilo não tem importância nenhuma. Né? Então, isso mostra de que, às vezes, há momentos de falar e há momentos para calar. E eu acho que a gente aprende nesse texto hoje de que Paulo, às vezes, ele teve que aprender isso. Momento de falar e momento de calar. Momento de se atirar na frente e momento de retrair, né? De voltar atrás. Aprendemos que também não podemos usar o nome de Deus em vão, né? Porque aqueles que usaram o nome de Deus em vão, que foi os filhos de Sebas, sem ter o conhecimento, sem ter a vivência espiritual, né, do nome de Deus, eles ficaram envergonhados. A gente deve, hoje, infelizmente, é algo que entristece a gente, infelizmente, há muitas pessoas que usam o nome de Deus em vão. Falam de Deus, mas quando, na verdade, o coração dessa pessoa não está em Deus. Às vezes é só mesmo para ganhar uma credibilidade. Se eu usar o nome de Deus, as pessoas vão confiar em mim, né? E quantas pessoas, quantos picaretas, né, temos por aí que usam o nome de Deus, mas o coração deles não está ali ligados em Deus. E temos que cuidar, porque senão
as pessoas passam vergonha. Outra coisa, né? Paulo, uma hora está fazendo tenda, outra hora ele está dando aula, mas ele faz tudo, né, para poder que o nome de Jesus seja pregado, seja engrandecido e seja vivido, né, de forma viva através do Espírito Santo. Aprendemos que tem hora para falar e tem hora para se retirar. Quando o espírito do local não quer diálogo e se morte, a melhor estratégia é retirar de forma consciente. Então, às vezes, precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê o discernimento para saber quando falar, quando calar. Hora de demônio e hora de se retirar, né? Então, acho que deixar com vocês essa mensagem hoje, né? E trazer para vocês também essa reflexão de perguntar também quantas vezes você já teve que se reinventar. Quantas vezes você passou por uma situação que você teve que mudar completamente o seu caminho, a sua trajetória? Alguém já teve que passar por isso? Eu acho que muitas vezes, Moene, a gente tem que não espera, né? E tem que mudar a trajetória. Isso mesmo, é verdade. Alguém mais gostaria de colocar onde você teve, por algumas circunstâncias, mudar, aprender coisas novas, aprender de forma diferente, como fazer o trabalho? Eu, com a pandemia, me reinventar como professora em casa, aprendendo várias coisas novas e ter que me adaptar com muitas coisas. Isso mesmo, né, Marília? Muitos professores, né? Professoras tiveram que se reinventar, se redescobrir como ser professora, né? E como atingir as crianças, como é tão difícil já dar aula presencial, né? Manter a atenção focada das crianças, imagino de forma online, né? Não é fácil. Online é muito difícil. Com certeza. Gostaria de colocar. Eu já tive vários momentos assim, né? Que eu tive que me reinventar. Fiquei pensando não só profissionalmente, mas a nível pessoal também. Quando eu engravidei da minha filha mais velha, eu estava no meio da faculdade, né? Então, eu sempre uso uma metáfora, que eu fechei uma porteira e abri outra porteira. Porque eu estava com um curso, né? Eu estava com projetos, um monte de sonhos. E ela antecipou, né, tudo isso por irresponsabilidade minha. Então, acho que uma das primeiras vezes que eu mudei o meu percurso foi a gravidez dela, né? Que aí fez eu ter que aprender a ser mãe, né? Onde a gente se casou, eu e o pai dela. Então, minha vida deu uma guinada, mudou totalmente. Então, assim, eu já tive muitos momentos na minha vida que eu precisei de mudar. E agora que eu me aposentei, né? Tem um mês que eu me aposentei pela prefeitura, eu fiquei um mês em casa, sem trabalhar, né, pensando, e recebi um convite para fazer um trabalho na Associação de Catadores. Então, não como assistente social, mas como uma assessora de fortalecimento da identidade deles, né? Não deixa de usar o meu conteúdo de serviço social, mas não seria o trabalho de serviço social. Então, assim, eu estou indo devagar, estou indo com leveza, estou indo ouvindo aqui, ouvindo ali, usando todos os conhecimentos que eu já
adquiri nesses anos todos profissionais, mas eu estou fazendo diferente. Além da cozinha, né, no domingo, que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse mexer, e tem sido muito gostoso, né? Correria, doideira, né? No domingo é um dia muito tumultuado, mas eu gosto, é um prazer mexer. Agora eu cheguei atrasado que eu fui levar 2 empadões para uma cliente, né? Então, eu já fiz de tudo nessa vida, assim, já rodei para todos os lados profissionais também. Então, eu entendo bem esse lado do Paulo aí de estar sempre reinventando e percebendo que a gente tem 1000 possibilidades, né? Nós somos muito criativos, né? Enquanto ser humano. Então, eu agradeço muito a Deus isso. Obrigada, Elister, por poder compartilhar. Então, eu também gostaria de compartilhar, né, algumas experiências de ter que se reinventar. Quando eu estudei, né, eu fiz 5 anos de faculdade de teologia. E quando eu terminei a faculdade, eu pensei, a minha profissão é pastora, ser pastora, né? E minha primeira igreja foi Colatina, né, onde ele está. E lá eu tive que me reinventar, porque o modelo de pastorado que eu tinha era igreja local, né? E cheguei lá, eu deparei com um monte de trabalho social, né? A questão do trabalho com meninos de rua, com pessoas com indígena, com essas coisas que eu não tinha ideia, né? Então, eu me senti muito pequena. Eu lembro que, nas primeiras semanas que eu estava lá, o promotor, né, o Gabriel, mandou 7 meninos que tinham acabado de sair da prisão para ir falar comigo. Eu não sabia nem o que falar. Imagina! Eu nunca tinha tido essa experiência. E eu falei lá, conversei, mostrei assim, como se eu já entendesse do babado, né? Mas não entendia. Então, eu fui aprendendo, né? Com você, né, Elister? Também com os outros educadores, com a Júlia, com diversos, a Mônica, a Keila, né? Tinha o trabalho de capoeira, e um monte de coisa. Depois a gente teve também o trabalho, fiz parte do comitê, né, contra a fome e a miséria, né, junto com o Banco do Brasil, né, e a gente entregava muitas cestas básicas. De lá, quando eu saí de Colatina, eu fui para Teoflotone, né, lá o Klaus foi trabalhar e eu fiquei um ano sem trabalhar, porque eu estava muito mal, né? Eu saí da igreja muito mal, me senti muito mal em relação à proposta que a igreja estava se lançando, né? Que era um tipo de pastorado, um tipo de igreja totalmente diferente do que eu havia concebido e de que eu conhecia também. E então foi muito difícil trabalhar, né? Isso. E quando eu cheguei em Teoflotone, foi uma situação também difícil, porque eu estava tão machucada que eu tinha dificuldade até mesmo de ir para o culto, né? Eu ficava assim, e sem muita força. Fui para Teoflotone porque o bispo tinha me falado assim, vai, Noemi, porque o pastor de lá vai sair, né? Daqui 2 anos, e você pode ficar no lugar dele. Quando eu fui para lá, eu fiquei o primeiro ano sem trabalhar, e a partir do segundo ano eu comecei a trabalhar, mas não na igreja local, mas numa congregação da igreja. Mas o que eu senti é de que a igreja não queria uma pastora, ela queria um homem, né, um pastor. Então eu me senti muito discriminada como mulher, como pastora. Então eu fui trabalhar numa congregação 30 quilômetros, né, em estrada de chão de Teoflotone. E depois que eu saí de Teoflotone, eu fui, quer dizer, morando em Teoflotone, eu ainda fui trabalhar em Governador Valadares, 150 quilômetros, né? Por quê? Porque a igreja não confiou em mim, porque a igreja tinha dificuldade de aceitar o ministério feminino e tinha dificuldade de ver que poderia dar certo, né? Então, a visão, tinha medo, né? Do que visão que eu teria como pastora, né?
para levar para a igreja. E eu me senti muitas vezes excluída, até mesmo das reuniões, por ser mulher, por ser pastora. E eu acho que eu tive que me reinventar várias vezes. Primeiro, nesse trabalho com criança, numa zona rural, né, que eu trabalhei em Teoflotone, depois em Governador Valadares, e depois quando eu fui para Uberlândia, né? Eu que nunca tinha pegado numa agulha para bordar, fazer trabalhos manuais, poucas vezes, me vi me reinventando, que era nos trabalhos manuais, para ter acesso às mulheres, para trabalhar, para conversar, para, né, ser pastora de forma diferente. Hoje eu vejo, né, aqui em Ferraz também, tem o trabalho onde eu coordeno com crianças, com mulheres, e eu vejo assim que meu ministério pastoral seguiu um caminho totalmente diferente. É lógico que eu nunca me comparo nem um pingo, né, com o apóstolo Paulo, mas a questão de se reinventar, eu acho que eu tive que me reinventar muitas vezes, né? Quando eu vim para Ferraz de Vasconcelos, né, o pastor sinodal tinha falado que eu poderia trabalhar na escola, dando aula, né? Eu fui fazer o mestrado, pensei que eu fosse dar aula numa faculdade, né, de teologia, era meu sonho. E, no entanto, hoje, né, eu não dou usando também o dom que Deus me deu. Eu acho assim, hoje, quando eu estava pensando nesse texto, eu pensei quantas vezes eu precisei de me reinventar, né? E não tive um trabalho pastoral tradicional como eu tinha sonhado e como eu tinha pensado, né? Então, seguiam caminhos totalmente diferentes, mas nem por isso eu deixo de me sentir abençoada. Eu me sinto abençoada e sinto que Deus abençoa pessoas através do meu trabalho. Então, eu sei que muitas vezes a gente sonha algo, a gente planeja algo, mas as coisas não saem da maneira como a gente planeja, nem como a gente, às vezes, deseja. E tudo bem também, né? Deus vai trabalhando e burilando também os nossos dons, e fazendo a gente descobrir coisas que a gente nem imaginava ter, né? E a gente acaba também tendo, né, outras possibilidades de estar também servindo no reino de Deus. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Bom, gente, tem mais alguém que gostaria de falar? Não sei se depois de tudo isso que eu acabei falando também, né? Mas eu achei interessante poder compartilhar um pouco com vocês, que às vezes a gente tem uma certa ideia de alguma coisa e que as coisas não seguem, né, um rumo que a gente planejou, mas Deus às vezes também corrige, né, a trajetória e abençoa-nos mesmo assim. Noemi, eu gostaria de falar um pouco desse período que você iniciou aqui em Colatina, o seu pastorado, e que me encantou, e encantou a muitas outras pessoas, a beleza que é o pastorado feminino. Eu já te falei isso em outras vezes, né? Mas acho que é importante você se apropriar disso, porque eu escolhi você para batizar o meu filho mais novo, né? Então, assim, houve várias coisas, por exemplo, hoje, quando eu tenho oportunidade de ver ao vivo, ou mesmo depois de gravado o estudo bíblico, eu me remeto lá naquela época de Cebi, onde a gente se reunia com aquela simbologia tão linda, né, para estudar a palavra de Deus, com tantos formatos, tantas metáforas. Então, você é uma educadora, você é uma pastora educadora. Então, acho que tem muito sentido de você ter feito mestrado. E eu acho que, para mim, eu sinto muita falta dos estudos bíblicos, que não existem mais hoje na igreja local, em Colatina, né? Então,
com essa coisa de ter células na igreja metodista, né? Isso meio se modificou, esse formato se modificou. Então, eu sinto muita falta, porque você dá um embasamento, você dá uma formação, um conhecimento teológico e bíblico, que ele faz muita falta na igreja local. Eu falei um pouco sobre isso na semana passada e quero reforçar hoje. Então, acho que pelos caminhos tortos, né, que às vezes a gente não compreende, mas Deus vai funilando aquela capacidade e essência que Ele deu a cada um de nós. Então, eu de ter sido pastoreado por você lá no início do seu trabalho, eu falo que continuo vendo sua caminhada, não tem nada diferente daquele seu propósito. Você está sendo muito fiel àquilo que Deus determinou para você fazer. E eu agradeço muito pela sua vida. Obrigada. Muito obrigada, Elisté. Obrigada mesmo. Noemi, a Henriqueta também tinha aberto o microfone antes. Acho que ela queria falar. Fala, Henriqueta. Uma coisa que eu queria falar nessa questão de nova experiência foi que quando eu estava encerrando a minha caminhada, quase nos meus 50 anos de profissão, chegou um dia um cara dizendo assim, você agora vai trabalhar com os índios. Eu levei um susto, porque eu nunca tinha trabalhado, naquele tempo todo, eu nunca tinha trabalhado com índio, e os índios lá da minha região não são assim muito amigos, a gente convive com eles e tudo, mas de vez em quando eles são meio violentos, e além disso eles não gostam, eles não aceitam ser dirigidos por mulher. Na maioria das vezes, as mulheres não falam com outras pessoas de fora. Os homens que falam, as mulheres não. Os homens, as mulheres falam com os homens o que elas querem, e os homens é que transmitem para a gente, né? E então, mas é para eu trabalhar, então vamos lá. A FUNASA me mandou para lá, eu estou no final de carreira, não é agora que eu vou, né? E eu fui trabalhar, eu trabalhei lá 3 anos, mas não foi fácil. Eu tinha, em alguns momentos, eu tinha vontade de abandonar aquilo tudo e falar, vamos parar por aqui, deixa essa coisa toda. Mas depois, sempre de novo, eu pedi, oh, Deus, me dá uma orientação, diz o que é para eu fazer, porque eu não tô sabendo o que fazer. E sempre de novo eu voltava, sempre de novo acontecia alguma coisa e eu tinha que voltar de novo. E garanti os meus 3 anos lá para completar o tempo. E hoje, se fosse para eu voltar para lá, eu iria com todo prazer, mesmo tendo os medos e tudo mais que eu não deixei de ter, né? Mas, então, assim, de vez em quando, onde é que uma vez pensei em trabalhar com índio, né? Nunca. E mesmo assim, deu certo e as lideranças ficaram gostando de mim. Parece que eu conquistei um grupo lá que também fazia parte de liderança e tudo. Então, eu acho assim, a gente nunca tem que dizer não, né? Quando aparece alguma coisa assim, você pensa, olha, será que é isso mesmo que Deus está me mandando? Então, vamos lá, né? Não dá para recuar, né? A gente vai com coragem e pedindo a Deus que ajude. E, com certeza, você sempre tem uma resposta. Obrigada, Henriqueta, pela contribuição. Eu acho que cada um de nós temos algumas experiências, né, diferentes, que a gente, às vezes, planeja algo e, de repente, às vezes, vai por outro caminho. Mas, quando a gente se coloca nas mãos de Deus,
ele usa também aquilo que nós fazemos, né, para também estar dentro do centro da vontade dele. Deixa eu compartilhar aqui, Noemi, escutando a Henriqueta, de que a gente nunca pode falar não. Quando nós estávamos em Uberlândia, eu estava só no pastorado, mas eu queria dar aula na faculdade católica. Eu tinha um relacionamento ecumênico muito bom com a Igreja Católica e também tinha uma participação ao vivo na televisão, uma vez por semana, mais ou menos, e todas as vezes me chamavam para participar numa roda viva lá na televisão local. E aí eu me candidatei para dar aula na faculdade católica. E nós estávamos na praia quando o sujeito me ligou e disse o nome da matéria. E eu não entendi o nome da matéria. E a Noemi só dizia... Nós estávamos em patrocínio? Aí a Noemi só dizia, fala sim. Eu falei, mas eu não entendi o nome da matéria. Fala sim. Eu falei, mas eu não sei nem o que eu vou dar aula. Fala sim. Estava legal, vou aceitar, vou pegar a aula. Morri de vergonha para chegar lá e perguntar assim, vem cá, qual que é a matéria que eu vou ministrar aqui, né? E aí eu fiquei vários anos lá na Faculdade Católica e o meu curso, a minha aula, era sempre colocada na sexta-feira, às 9h, porque eu era o único professor que conseguia segurar os alunos dentro da sala de aula, enquanto que os outros tinham dificuldade, todo mundo saía para ir para o barzinho, mas a minha aula sempre todo mundo ficava, e por isso eu era castigado com ter aula na sexta-feira, às 9h até às 10h30. Mas foi uma experiência muito boa também para mim, de dar aula enquanto eu estava no Ministério Pastoral lá em Uberlândia. Eu não entendi. Qual é a matéria que você estava dando? Não sei, não me lembro. Religião. É sobre... Na área da ética e assim por diante. Mas as diversas religiões que também tinham. Dentro de ciência da religião era a área da ética. Então, aproveita que você já está com a palavra e encerra com a oração e tira uma foto depois da turma. Oração e bênção. Encerrando também esse momento. Então, vamos orar. Nosso querido Pai, obrigado por novamente termos tido esta oportunidade, hoje um dia antes do que o normal, para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu capacitas a cada estudo a pastora Noemi a trazer para nós essa palavra Tua, tão importante para a nossa vida do dia a dia. Obrigado pela vida dela, mas também obrigado, Senhor, por cada pessoa que, uma vez por semana, tira esse tempo para estar junto na caminhada do aprendizado. Agora queremos te pedir, Senhor, que também abençoes esta noite e que amanhã, ao novamente acordarmos, possamos fazer tudo aquilo que Tu esperas de nós, cumprindo nós com nossas tarefas. Obrigado, Senhor, por podermos sempre de novo conversar contigo em oração e também ouvir a Tua voz. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada uma e com cada um de vocês e com todas as famílias aqui representadas. Amém. Tira a foto, Klaus. Vamos todos... Mônica Hollabach, por favor, aparecer na janelinha. Marli, Adélia. Não, essa turma já está aí. Aqui só falta a Mônica. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 4, dou-lhe 6. Muito bem. Foi tirado. Então, gente, um bom final de semana ainda, um bom resto de semana, e que Deus abençoe a cada um de nós, e que Deus também, vamos orar, né, pela cirurgia do Klaus na sexta-feira, pela intervenção da Henriqueta também na segunda, e depois a gente vai dando notícias, tá bom? Um abração para vocês, fiquem com Deus, e mais uma vez, muito obrigada
por tirar esse tempo e estar aqui junto conosco. Ó, quem escuta a palavra pastoral todos os dias, faz favor de continuar escutando, porque mesmo doente lá, eu já separei umas mensagens antigas, né? Vale a pena ver de novo. A Globo, a concorrente minha, né, tem esse slogan, e eu roubei esse slogan deles lá. Vale a pena ver de novo. E de Viu? novo. Então tá bom. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite, vovó Maria. Boa noite, meu amor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Leite de chocolate. Boa noite.